O que as pessoas têm ouvido falar a seu respeito? Já pensou nisso? O que as pessoas têm falado ao seu respeito? O que elas veem em você? O que você tem demonstrado às pessoas? Eu recomendo você ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 10, pelo menos. E ali Paulo ele recebe algumas informações a respeito da igreja de Colossos. E é interessante os elogios que Paulo faz nessa carta a respeito de uma comunidade tão pequena, diante de uma cidade talvez insignificante para aquele momento, embora tenha havido as glórias passadas, mas naquela ocasião era uma cidade que não representava economicamente muitas coisas, né? Muito próxima à cidade de Éfeso. E o pastor dessa igreja, que é Epáfras, que pastoreou, que ensinou, e Paulo dirige essa carta a esses irmãos, mas também ao pastor, também Epáfras, e ele fala algumas coisas muito interessantes a respeito dessa igreja. E quando Paulo ele diz que enquanto ele orava a Deus, intercedia por esses irmãos, ele agradecia a Deus pelo comportamento, pela vida ilibada desses queridos irmãos de Colossos. E a pergunta que eu fiz inicialmente, o que as pessoas têm dito a seu respeito? Paulo fala assim, o que eu tenho ouvido a respeito de vocês é de excelência. Paulo vai falar de uma fé operante na vida dessa igreja. Paulo vai falar com eles a respeito de um amor profundo que existia entre os santos da igreja de Colossos, mas também de uma esperança viva a respeito da eternidade. Então, somente coisas boas que Paulo vai citar nessa carta, e na parte introdutória ele vai dizer que eles tinham uma fé operante. Ele vai dizer que a igreja de Colossos eles tinham um amor profundo uns pelos outros. Ele vai dizer que havia a esperança viva a respeito da eternidade. E o coração daqueles irmãos não estava neste mundo, mas o coração daqueles queridos irmãos estava em Cristo, estava na eternidade, naquele que os aguardava. E também ele diz sobre o evangelho que aqueles queridos irmãos viviam, um evangelho que ele era demonstrado não somente em palavras, mas em obras, mas uma vida também íntegra aos pés de Jesus. E por isso eu pergunto mais uma vez a você, o que as pessoas têm ouvido falar de você? O que as pessoas têm ouvido falar da igreja contemporânea, da nossa realidade? Será que são bons elogios, boas coisas, ou nós temos manchado o nome de Jesus?